Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 4 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia. Caleri critica a postura do São Paulo em derrota para o Cuiabá. Partida muito abaixo de todo mundo. Capitão do São Paulo, o atacante Caleri não buscou desculpas para justificar a péssima atuação do tricolor na derrota por 1-0 para o Cuiabá, na noite desta quarta-feira dentro do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou sequência de 13 jogos de invencibilidade da equipe. A equipe recebeu vaias no apito final, já que tinha chance de entrar no G4 caso vencesse. Acho que são válidas. As vaias, a gente não jogou bem outra vez. Temos que fazer um pouco mais dentro de casa, no Morumbi. Temos que ganhar, temos fome e gana de brigar pelo Brasileirão. O argentino cobrou uma autocrítica dos jogadores do São Paulo, que mostraram pouca qualidade técnica na partida. Zubeldia começou com Galopo, Michel Araújo e Wellington Rato nas vagas de Luiz Gustavo, Lucas e Rodrigo Nestor, que entraram na segunda etapa do jogo em casa. Foi uma partida muito abaixo de todo mundo, temos que melhorar, falar entre nós, e não tem desculpa. Hoje não foi o que a gente trabalhou, temos que fazer uma meia-culpa. Para dentro para ver no que pode melhorar. Estávamos havia 13 jogos invictos, mas hoje não foi a imagem que a torcida vem vendo nos últimos jogos, resumiu. O tricolor volta a campo no sábado contra o Vasco em São Januário, de novo pelo Brasileirão. Segunda notícia. Zubeldia admite que foi mal na derrota do São Paulo, não encontramos soluções. Luiz Zubeldia falou pela primeira vez no São Paulo como um técnico derrotado. Na noite desta quarta-feira foi franco em sua avaliação após o Cuiabá fazer 1-0 dentro do Morumbi, em jogo que derrubou a invencibilidade de 13 jogos, 12 deles sob o seu comando. Hoje jogamos mal. Em alguns momentos do segundo tempo tivemos iniciativa, mas fizemos uma má partida. O rival se sentiu cômodo. E quando isso acontece, provavelmente vamos perder, como aconteceu. Tivemos um rendimento abaixo, todos, abaixo do esperado, e não ficamos cômodos na partida. Temos de assumir que o rival foi melhor, disse o treinador, sem buscar desculpas. É inesperado, porque as últimas partidas foram muito disputadas, tanto no Inter quanto contra o Corinthians. Hoje não aconteceu nada disso. O rival se sentiu cômodo. Não conseguimos encontrar soluções. E me parece que o rendimento de todos foi abaixo da nossa capacidade, sem dúvida. É um campeonato grande. Imagino que isso pode acontecer, mas não esperávamos que acontecesse hoje. Agora vamos nos preparar para o próximo. Não temos tempo para festejar ou dramatizar. Para evitar o desgaste, o técnico começou o jogo sem Lucas, Nestor e Luiz Gustavo, que ficaram no banco de reservas e entraram apenas na etapa final, sem conseguir fazer grande diferença no jogo. Lucas foi uma questão de estar sempre em campo. Pela minha experiência e de quem trabalha comigo, quando se joga 4 partidas seguidas é complicado. Hoje teria alguns minutos e depois jogaria o próximo. Ele é explosivo, sobretudo pelo histórico. Temos de ter cuidado, não exagerar, controlar o desgaste físico. Falei com ele entende isso. O que ele mais quer é ajudar a equipe. Começaram como titulares Galopo, Michel Araújo e Wellington Rato. O treinador se incluiu entre os que tiveram baixo desempenho na noite de quarta no Morumbi. Incluo o staff e me incluo, tivemos um rendimento baixo. O resultado não foi casualidade. Foi consequência do rendimento abaixo. Hoje, em todo momento, não jogamos bem. E em grande parte da partida jogamos mal. Muito difícil ganhar uma partida assim. Jogamos mal. Foi de tudo um pouco. O rendimento foi abaixo. Taticamente e estrategicamente nos surpreendemos. Animicamente é difícil de comprovar esse aspecto. Mas jogamos mal. Vamos resumir a isso. Depois vamos ter não muito tempo para ver o porquê. O rival jogou bem. Terceira notícia. Moreira volta a sentir dores e deixa Zubeldia só com uma opção na lateral direita do São Paulo. O lateral direito Moreira desfalcou novamente o São Paulo na última quarta-feira, na derrota por 1-0 para o Cuiabá, no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ser considerado pelo clube um jogador lesionado, o garoto tem dores musculares na coxa direita. Moreira havia sido substituído no primeiro tempo da vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Cruzeiro, no dia 2 de junho. Nos exames, não apresentou lesão. O lateral direito então foi relacionado e ficou no banco contra o Internacional, mas não entrou. Depois, desapareceu dos relacionados do São Paulo no empate por 2-2 com o Corinthians e na derrota para o Cuiabá, mas não foi incluído na lista de desfalques divulgada pelo clube.
O técnico Luiz Zubeldia explicou em entrevista coletiva que Moreira tem dores na coxa, por isso não tem sido utilizado. Moreira no jogo contra o Cruzeiro sofreu uma lesão muscular. Se recuperou durante uma semana. Foi ao jogo seguinte com o Internacional. Mas entre Inter e Corinthians ele voltou a sentir um problema muscular. Por isso não está no banco, disse Zubeldia. O problema muscular de Moreira deixou o técnico do São Paulo com apenas uma opção para a lateral direita. Rafinha se recupera de uma lesão mais grave sofrida no início de abril, na estreia tricolor na Libertadores contra o Talleres, fora de casa. Igor Vinícius, então, passou a ser o titular absoluto. Hoje não tem substituto. É uma posição que eu tenho o Igor, que está jogando muito bem. Está competindo com jogadores rápidos e intensos. Eu só tenho ele com a lesão do Rafinha e a lesão muscular do Moreira, completou. O São Paulo volta a campo neste sábado, às 21h30, contra o Vasco em São Januário. Quarta notícia. Série de tropeços frustra planos do São Paulo no Brasileiro e expõe queda de rendimento. O campeonato ainda está no começo, são 10 partidas apenas, mas os 3 tropeços seguidos do São Paulo colocam um freio nas ambições do time no Brasileirão. Resultados que espelham o desempenho da equipe nessa sequência, algo mais claro na derrota desta quarta para o Cuiabá em casa. Depois de empatar com o Inter e o Corinthians em jogos de pouco brilho, mas ambos como visitante, o São Paulo sofreu o primeiro revés sob o comando de Luiz Zubeldia em sua pior atuação desde a saída de Thiago Carpini. Após vencer o Cruzeiro em casa, em outro duelo em que sofreu, apesar de ficar com os 3 pontos, o São Paulo chegou a ver a liderança de perto. Desde então, marcou mais 2 pontos e viu o Botafogo se distanciar. Se a tabela não parece tão cruel. Afinal, são 5 pontos de diferença para a ponta. O desempenho do time nas partidas mais recentes enche de interrogações as perspectivas da equipe no Brasileiro. Contra o Cuiabá, preocupado com a sequência de jogos, Zubeldia colocou Lucas, Luiz Gustavo e Rodrigo Nestor no banco. Com Galopo, Michel Araújo e Wellington Rato, o time fez um primeiro tempo sofrível, e só não foi para o intervalo em desvantagem porque o chute de Max, no erro de Arboleda, bateu no travessão. Os titulares entraram em campo antes dos 15 minutos do segundo tempo, tornaram o São Paulo melhor, mas não muito. Aos 36 minutos, Pita foi lançado e ganhou de Arboleda na corrida. Ele mandou a bola para o meio da área, Luiz Gustavo tentou afastá-la de calcanhar, mas a devolveu ao Cuiabá. Eliel pegou a sobra e acertou o ângulo de Jandrei. Com 33 mil pessoas no Morumbis, o São Paulo reagiu demonstrando mais nervosismo do que bom futebol. Ouviu vaias ao fim da partida. A equipe terá chance de compensar esses pontos perdidos em casa nos próximos jogos. Pega o Vasco, que luta contra a Degola em São Januário, no sábado, e recebe o Criciúma, outra equipe que se preocupa com o rebaixamento na próxima quinta. Depois, outra vez no Morumbis, pega o Bahia, que está à frente na classificação. Uma sequência para pontuar, recuperar a confiança e voltar a se colocar entre os que sonham com o título.